Bom dia, gente, tudo bem? Muito prazer, eu sou o Felipe, coordenador de dados e inovação, como a Natália me apresentou. Primeiramente, muito obrigado ao convite pela Insider, para estar aqui apresentando, conversando um pouquinho com você sobre essa nossa jornada. Essa jornada começou há muito tempo, a gente vai passar um pouquinho sobre ela, passar um pouquinho sobre os desafios que a gente teve. De uma forma, como né, a gente está dentro da área de dados e inovação, fica dentro da área de tecnologia, e a gente teve, né, ao longo dessa jornada, muitos stakeholders aí envolvidos nesses projetos, nessa evolução. Até tem aqui o Felipe Vicente e o Guilherme Veiga, que são nossos colegas que trabalharam junto nessa jornada, além de tantos outros de marketing, de e-commerce. Então, vamos comentar um pouquinho sobre essa nossa jornada e a gente fica à disposição também para dúvidas depois. Então, eu já me apresentei, eu estou há 9 anos na Mideia, tenho um tempinho aí de casa. Falar um pouquinho sobre a marca, né, sobre a Mideia. O pessoal conhece a Mideia Carrier aqui, né? Já tem produtos, temos concorrentes aqui? Temos concorrentes. A gente é uma joint venture aqui no Brasil, né, entre as duas marcas da Mideia e da Carrier. Então a gente tem um lado muito forte, que a gente está há 90 anos no Brasil, principalmente no segmento de ar-condicionado, tanto comercial quanto residencial. A gente está hoje temos 3 fábricas, uma em Manaus, uma em Canoas, outra em Pouso Alegre, mais recentemente aberta. Então, até 2010, nós éramos uma marca basicamente de refrigeração, né? Ar-condicionado comercial, residencial. A partir de 2010, nós fizemos a joint venture então, com a marca Mideia, que é uma líder global em eletrodomésticos. Então, aqui no Brasil, a gente é top 3 no segmento de eletrodomésticos atualmente. E, mais especificamente, e ali temos aí aproximadamente 2.000 colaboradores aqui no Brasil. Opa, agora sim. Ainda um pouquinho para a nossa jornada nessa frente de CRM, como eu comentei, em 2010 a gente começou com a Joint Venture, ali nós começamos a implementar produtos de eletrodomésticos dentro do nosso portfólio. Aproximadamente ali em 2019, esse portfólio aumentou bem exponencialmente, e em 2020, com o advento da pandemia, isso ajudou bastante a gente a trazer mais produtos, trazer mais linhas para dentro do portfólio, trazendo maior volume, né, para dentro da empresa. E aí, em 2022, a Mideia, com um plano global, criou o projeto chamado User Growth, cujo projeto ele tinha por objetivo a gente aproximar a marca como indústria dos consumidores finais, né? Então, dos clientes. A gente tinha muita relação com o B2B e o B2B com o nosso consumidor final. Então, a gente já tinha o e-commerce, mas a gente queria expandir ainda mais esse relacionamento, ter um relacionamento mais direto como marca. E então, esse projeto ele começou a acontecer em diversos países e o Brasil foi um grande piloto em cima disso. Depois, em 2024, foi quando a gente... Vou comentar um pouquinho dessa jornada entre 2022 e 2024 em detalhes, mas em 2024 foi quando a gente efetivamente viu a necessidade de trazer um CRM mais robusto, quando a gente então trouxe a Insider para o nosso portfólio de tecnologia, para a nossa stack. E em 2025 foi o ano efetivamente de jornadas inteligentes, onde a gente conseguiu expandir então a criação dessas jornadas, trazer efetivamente resultados em cima das jornadas criadas e um potencial ainda maior de trabalhar essa frente de marketing. Então, então, falando um pouquinho desse projeto que começou em 2022, que foi o User Growth, o objetivo era justamente a gente aproximar os consumidores da marca, né, do que a gente já tinha, tanto na nossa base, seja de pós-vendas, seja de e-commerce, seja offline, né, das nossas lojas físicas, dos diferentes negócios, né, e de canais, para conversar de uma forma só, né, ter um único canal de comunicação. Até então a gente tinha isso muito pontual, espalhado, às vezes a gente não tinha nem tecnologia, muitas vezes, para poder ativar. Então, o primeiro objetivo era a gente conhecer o consumidor, conhecer essa jornada, né? Que consumidor que tem o nosso produto, que produto ele tem, que produto ele tem interesse, qual a recorrência que ele compra esses nossos produtos e outros. E quando ele visita também, né, o nosso site, entra em contato com a marca de alguma forma. Isso precisava então de uma integração dos canais, né, que a gente tem atualmente.
e poder, então, fazer essas ativações, construir essas jornadas de uma forma inteligente. Quando a gente fala uma forma inteligente, é ter os recursos necessários e os dados necessários para que essas jornadas sejam construídas, né? Aqui a gente tem uma mandala que a gente desenhou, né, que veio do nosso global, inclusive, que é desde o início da consideração, né, daquela compra, da marca, enfim, do que o consumidor quer, até o momento da compra, existem várias jornadas aqui dentro, né? Inclusive, primeiro, né, a parte de realizar né, esse engajamento para converter aquele desejo em uma compra. E o pós-compra também ele é muito importante, né? Eu tenho um relacionamento nessa etapa que vem do pós-venda, que vem da nossa atividade de relacionamento pós a compra do produto, né? Que não está ligado só ao pós-venda, mas o pós-venda é muito importante nisso. E isso que gera o que a gente entende, né, como a fidelidade, né, como o loyalty com a marca, né? Esse relacionamento dessa mandala, né? E aqui, a partir desse modelo, foi onde começaram a sair várias comunidades pontuais para atuar. Então, teve comunidade para trabalhar as frentes de pós-venda, de marketing, de comercial, de tecnologia. Então, em volta disso, de todo esse modelo, teve várias comunidades criadas, inclusive com trocas, né, entre os times globais. Bom, mas como é que isso a gente fez efetivamente aqui no Brasil? Então, a gente começou a mapear todo o nosso cenário de ferramentas e tecnologia que a gente tinha na época. Opa! E aí a gente chegou aqui, só um slide que esboça, mas a gente chegou num desenho grande que a gente tinha uma série de touch points, aqui é um resumo, mas uma série de tecnologias embarcadas, de frentes, de processos de negócio, pelos quais o consumidor chegava na nossa marca, chegava até nós, às vezes com mais ou menos informação, às vezes identificado ou não, mas a gente mapeou essas frentes. E aí a gente começou um trabalho de começar a unificar isso em uma plataforma, né, e juntar todos esses dados pelas chaves. Então, assim, olhava, tem e-mail, vamos juntar então pelo e-mail. Tem o telefone, vamos juntar pelo telefone. E começou a juntar esses consumidores todos em um único repositório. Nossa visão na época foi um pouco simplória de achar que isso ia funcionar de bate-pronto. E não foi surpresa pra gente quando a gente começou a ativar, que a gente começou a ter um monte de problemas, assim, né? As jornadas, por exemplo, só dentro da frente de pós-vendas, por exemplo, a gente tinha inúmeras jornadas do consumidor com a mesma chave de correlação dele, né? O mesmo e-mail ele usava para diferentes perspectivas. Às vezes ele como um instalador da marca, né? Como um parceiro, às vezes até como um cliente, e depois outros, às vezes a pessoa que era da família usava o mesmo cadastro. E, enfim, isso, quando a gente correlacionou, começou a gerar jornadas que a gente não conseguia efetivamente ativar de uma forma efetiva com o cliente, porque gerava uma comunicação errada, uma ruidosa, né? Então, a gente teve que dar uns passos para trás para entender o que a gente estava fazendo, que não estava dando certo, mas a gente precisava integrar essas informações todas com o nosso cliente. Adicionalmente a isso, a gente tinha uma restrição de tecnologia também, o próprio modelo que a gente tinha de ativação, embora possibilitasse algumas jornadas, ele possibilitava apenas, basicamente, a ativação por e-mail, tinha algumas outras funcionalidades ali que a gente podia utilizar, mas em virtude de dados errados, essa dificuldade nas ativações, a gente tinha pouca exploração. A gente tinha basicamente uma jornada de bem-vindo e não mais do que isso. Aí, a gente começou a fazer esse processo de voltar um pouco no tempo, né, de olhar um pouco para trás do que a gente estava fazendo e entender um pouquinho das nossas frentes de negócio. Então a gente começou a segmentar dentro daquela jornada toda de entrada de clientes ali, a segmentar por negócio que a gente tinha. Então, e-commerce, nós tínhamos uma finalidade, um foco específico no e-commerce, uma stack de tecnologia, uma coleta de consumidores específicas voltadas para o e-commerce. A parte de lojas físicas eram outros vieses, às vezes esses consumidores até eram iguais, mas em jornadas diferentes. Instaladores foi um grande ponto também, porque a nossa base de instaladores ela é muito relevante para o negócio, porque, como eu falei, a gente tem um pé muito grande no segmento de refrigeração. Então, a frente de instaladores de ar-condicionado, ele é um público de vendedores muito importante para a marca, né, em que a gente constantemente tem evoluído com eles. E eu não posso juntar a jornada deles com a jornada de quando ele está comprando no e-commerce como um consumidor final. Temos a jornada de B2B também, nós como indústria, o B2B ele é mandatório dentro do nosso cenário.
e o próprio marketing de marca, né, que comunica com as mesmas bases, eventualmente, muitas vezes do e-commerce, das lojas, mas é uma comunicação diferente, ele é uma jornada diferente, né? Eu tenho que considerar as jornadas juntas, mas com públicos separados, com finalidades separadas. Então, quando a gente começou a entender isso, a gente começou a olhar, bom, aí eu tenho um problema, porque hoje eu simplesmente juntei tudo e não está funcionando. Aí a gente foi olhar para os sistemas e a gente começou a ver que a gente não tinha sistemas unificados, então muitas jornadas, eu estou falando muito de pós-vendas, né? Mas a gente via que a gente tinha 2, 3 sistemas, a gente tinha 2, 3 bases diferentes com a mesma informação. A gente tinha diferentes jornadas na mesma base, como eu comentei anteriormente, né? Então, dentro de uma mesma frente de negócio, eu tinha públicos distintos. Eu tinha também processos aqui, quando a gente fala de múltiplas chaves de clientes, eu tinha processos que alimentavam de uma forma equivocada as próprias chaves. Então, às vezes eu pedia o e-mail, às vezes eu não pedia, às vezes eu botava um e-mail genérico, e tudo isso fez com que as bases, na hora da gente consolidar esses dados, não fizessem sentido na hora de ativar. Do lado de negócio aí vinha justamente por conta de tudo isso que eu comentei, a questão de construir jornadas era um problema, que a gente não conseguia construir jornadas que fossem... aqui a gente fala muito de jornadas inteligentes, mas jornadas que sejam coesas, que sejam integradas, né, que tenham esse relacionamento. Os canais de ativação também, a gente queria ter mais awareness ali com o cliente, conseguir ativar ele de outras formas, né, em outros canais, usando essas mesmas jornadas, e a gente estava impossibilitado. E um excesso de campanhas blast. Porque o que a gente fazia? Basicamente, pegava uma base, filtrava e dizia, agora manda essa mensagem para todo esse público aqui. E isso se mostra muito ineficiente e muitas vezes até caro, né? Dependendo do canal. O canal de WhatsApp, por exemplo, é um canal muito caro. Eu fazer campanha blast de WhatsApp, eu estou morto, né? Então, a gente precisava fazer uma transformação nesse cenário. E aí a gente começou, então, nessa jornada. A gente primeiro mapeou as diferentes jornadas que a gente tinha dos consumidores e parceiros. Então, os diferentes negócios, aquilo que eu mostrei, os diferentes segmentos de negócio que a gente tinha, dentro desses segmentos, as diferentes jornadas que o consumidor passava. A partir desse mapeamento, a gente foi para as fontes de dados. Aí aqui entrou muito dessa parte nossa de tecnologia, de olhar assim, vamos ver aqui as bases desses dados, vamos ver o que a gente tem desses consumidores, o que a gente pode segmentar, como filtrar, que parceiros a gente usaria no meio dessa jornada antes de chegar num CRM, né, para poder trazer o dado mais pronto possível para a hora que eu for unificar essa informação. Tivemos adaptações de processo, claro, porque como eu comentei, muitas vezes eu usar o dado bruto por si só, do fonte, mesmo eu fazendo a tratativa que for de dados, eu não vou limpar esse dado o suficiente para que a jornada aconteça de uma forma eficiente. Então, muitas vezes a gente teve que entrar no processo, lá na pessoa que faz o cadastro, nas restrições sobre os cadastros que deveriam ser feitos. Então, olha, eu preciso restringir e-mail aqui eu tenho que restringir telefone, eu tenho que botar validação, né? Então, a gente identificou todo esse tipo de desafio que acho que é comum quando a gente vai mergulhar nesses processos, né? E a gente teve que olhar etapa por etapa para ver o que a gente ia conseguir fazer. E aí, com isso feito, a gente foi, então, para a parte de integração dos dados junto a uma plataforma que a gente entrou para o time da Insider, aí entrou muito... Em toda essa jornada aqui, o time da Insider que teve com a gente, porque quando a gente viu que a gente não tinha feito certo no início, vamos buscar um parceiro legal que vai conseguir nos apoiar nisso de forma efetiva. E aí que a Insider veio dentro do nosso parque. Então aí a gente entrou com a camada de integração, conectou os sistemas, a gente vem fazendo isso de forma contínua, porque isso não para. Então toda vez a gente tem uma jornada nova, um sistema novo para integrar, uma base nova, tem legados que a gente vai trazendo. Esse ano mesmo a gente tem uma jornada de instaladores muito forte para ser avançada na frente da Insider. E aí vem a possibilidade das jornadas. As jornadas aqui entram no último ponto, né? Basicamente assim, a gente tem que fazer toda aquela preparação para que quando eu chegar aqui eu esteja com a informação prontinha, né? Para a área usuária, enfim, para as áreas de negócio, para as agências, para todo o público que vai efetivamente utilizar da plataforma. E aí, quando a gente conseguiu fazer essa implementação efetiva, então trabalhar bem essas bases, principalmente focando, a gente teve um foco primeiro na frente de e-commerce e nas aplicações de instaladores, inicialmente, né, principalmente para o time de marketing.
A gente começou então a construir as jornadas e, como eu falei lá no início, nós tínhamos basicamente no início uma jornada de bem-vindo. Hoje a gente já conseguiu, nesse um ano com a plataforma, estar com mais de 10 jornadas inteligentes integradas com uma série de camadas aí, de níveis dentro dela, que trazem resultados continuamente, enfim, aí depois a gente pode comentar um pouquinho. Algumas das principais, né? A gente tem a jornada de boas-vindas, que ela era uma jornada que a gente já tinha, mas a gente conseguiu ter muito mais aberturas em cima dela, muito mais complexidades de desenvolvimento em cima dessa jornada que a gente não tinha antes. O próprio carrinho abandonado, a gente teve num determinado momento, a gente teve que sair, quando a gente implementou a Insider, até pelo um fator muito importante, porque a gente vem embarcado na VTEX também há alguns anos, e quando a gente foi implementar a Insider, por ela já ter um relacionamento com a VTEX, isso facilitou muito as jornadas, porque muitos dos dados eles já captavam direto da VTEX de forma praticamente nativa, né? E nisso, o carrinho abandonado, por exemplo, foi uma jornada que a gente conseguiu rapidamente startar, e é uma das jornadas mais importantes que a gente tem hoje dentro da arquitetura. E aí veio outras, teve o alerta de queda de preço, que também por uma navegação a gente conseguiu implementar, o segmento de instaladores, que hoje é super relevante, como eu falei, esse público de instaladores é um público para a gente muito importante nessa venda de ar-condicionado. E a gente tem continuamente expandido para outras jornadas. Até a parte CRO também era algo que para a gente era uma dificuldade de implementar as frentes CRO dentro do site do e-commerce, aqui focando muito no e-commerce. Então a gente já conseguiu começar a colocar campanhas, aqui tem, né, o botador na home, o cupom na home, a gente teve também em algum momento também a parte de estoque disponível, né, toda essa frente de CRO que converte muito também para a marca. E nisso a gente também, outros ganhos que a gente trouxe foi conseguir que as áreas, tendo esses dados bem preparados, essa estrutura bem criada dentro da plataforma, né, e tendo essa governança, então, de implementação, a própria área consegue ter maior autonomia, né, seja os diferentes negócios, né, às vezes eu tenho alguém da loja precisando ativar, ele tem uma autonomia muito rápida de conseguir fazer essas campanhas, criar e disponibilizar essas campanhas para os nossos, né, os consumidores. Aí vem toda a parte de governança também interna, né, de marca, então a parte de templates, a estrutura toda criada ali dentro da plataforma acaba unificando e a gente não tem o cliente muitas vezes recebendo também múltiplas comunicações em diferentes formatos, diferentes modelos, além, obviamente, também da recorrência dessas comunicações, né? Aqui um pouquinho sobre a jornada de carrinho abandonado. Essa não é a nossa jornada não ia caber no slide, a gente tentou até printar para mostrar, mas assim, ela basicamente começa, né, do gatilho lá, do abandono do carrinho, aí a gente tem contadores de tempos específicos que foram estudados junto com o negócio, existem muitos testes também, AB, enfim, em cima dessa jornada, mas hoje a gente tem uma jornada que converte muito bem, basicamente, para a agência e para o time que está operando, ela é muito simples até a construção. Então a gente tem lá o gatilho, cria o gatilho do evento, o evento aparece ali o tempo, né, determina o tempo de, olha, 15 minutos ele não fechou a compra, então qual vai ser o canal de ativação? E aí a gente tem os canais todos, desde o App Push, do on-site, do WhatsApp, do e-mail, identifica qual que é o canal ideal para aquele consumidor naquele momento, e aí manda a mensagem, tem outras regras de tempo posterior a isso, enfim, que vão analisando esse comportamento até a jornada ser finalizada. Então, a jornada de carrinho de compra ela é uma jornada que hoje a gente consegue ativar em diferentes canais que a gente não tinha antes disponíveis, o que é, inclusive, muitas vezes de preferência do consumidor. E a partir disso, a gente conseguiu começar a converter, de fato, essa base em venda. Outra jornada também muito relevante para a gente é a de price drop, né? Então, ela é uma jornada bem simples, né? De queda de preço, alerta para o cliente, mas ela converte muito, né? Então, assim, muitas vezes o cliente tem um interesse, não teve, no momento que ele visitou o site, que ele visitou aquele produto, não estava na condição que ele preferia. O pessoal de pricing trabalha diariamente, toda hora em cima de pricing, a hora que eles ajustam, esse cliente recebe uma notificação, recebe um alerta dessa queda,
e isso também ajuda muito na hora de converter essas campanhas que são feitas pontualmente, né? E um pouquinho dos resultados que a gente teve até aqui. Aí. Então, como eu comentei no início, a gente tinha basicamente uma jornada de bem-vindo e não muito complexa. Então, a representatividade de jornadas nossa era muito pequena nas conversões. Era basicamente 9% das conversões dentro dos canais de marketing CRM. Quando a gente começou agora esse trabalho, principalmente em 2025, foi o nosso ano de construção dessas jornadas, a gente conseguiu passar para quase 50% de representatividade dessas jornadas nas conversões. Então, isso mostra com que a gente deixa de fazer aquela campanha blast, de fazer aquele e-mail que é genérico para o cliente, né, aquele WhatsApp intrusivo ali, e mandar efetivamente campanhas que sejam para os clientes certos, no momento certo e no momento que ele precisa. E isso em dados se mostra relevante. Então a gente conseguiu também otimizar até os custos em cima dessas ativações, né? Que antes a gente tinha, como eu já falei antes, tem canais que são muito caros, a gente ficar ativando de forma muito genérica, e aqui a gente conseguiu ser bem efetivo. A gente tem hoje uma base de mais de 1 milhão de usuários aí que são traqueados mensalmente dentro do site, então isso ajuda na construção dessas jornadas, isso falando especificamente do e-commerce. Temos mensalmente aí mais de 11 milhões de data points coletados dos clientes, então a gente consegue saber muito das informações dos consumidores, do comportamento da compra, do comportamento dele nos outros canais nossos de contato da marca. E aqui para mim é um dos principais reflexos disso, né? Então, a gente tinha majoritariamente quase 100% das ativações praticamente eram e-mails até então. E hoje a gente consegue ver uma jornada muito mais equilibrada, principalmente quando a gente fala do Architect. O Architect é a solução das jornadas, né, onde a gente tem as jornadas criadas, que aí se divide, obviamente, entre os diferentes canais, um site, e-mail, SMS, etc. Mas 40% estão no Architect, 55% vão pelo e-mail e a gente tem SMS e WhatsApp direto, que são campanhas blast nesses canais, com uma relevância bem menor dentro do nosso cenário hoje, né? E basicamente essa é a nossa apresentação hoje para contar um pouquinho dessa nossa jornada. Fico à disposição também para quem tiver dúvida, quiser conversar um pouquinho. Como eu falei, acho que o nosso maior desafio foi essa estruturação dos dados, a estruturação dessas bases, entendimento dessas jornadas dentro dos sistemas internos e a readequação desses sistemas para que, no final, hoje, a gente consiga ter uma arquitetura que todas as agências, os usuários e até os clientes recebam a informação correta no momento certo e de forma ágil, né, que acho que é o principal quando a gente fala principalmente do cenário de negócios. É isso.